A ideia, eu vou começar falando um pouco mais sobre a questão de seleção de fornecedores. Ela é, de uma forma geral, muito ignorada na toda essa discussão de construção sustentável, onde o foco é muito mais selecionar materiais, né? Você vai buscar o material verde, você vai buscar o produto novo e, na verdade, isso muitas vezes, na maioria das vezes, não é o que importa. Bom, a questão da sustentabilidade, ela é muito importante, vai ser muito complicada, mas o que eu acho que é mais importante as pessoas perceberem é que tem muita confusão no mercado. Tem confusão por falta de entendimento e tem confusão porque confusão também é negócio, né? Green Building é o que chegou no Brasil primeiro, né? E de uma forma geral o pessoal que opera na faixa do Green Building diz que Green Building é igual à construção sustentável. Isso não é muito verdade, né? Green Building está sempre focado na questão ambiental, né? O importante é reduzir o impacto ambiental, de fato isso é um desafio. Mas, quando eu falo de sustentabilidade, eu preciso falar de pelo menos mais dois pés, né? Dinheiro sempre é importante, a gente não pode pretender que dinheiro não é importante, né? E aí não dá para a gente dizer que não, mas em 50 anos você recupera pelo investimento, isso não é viável muitas vezes, né? O fluxo de caixa, o capital inicial nem sempre está disponível. A sociedade é muito importante, né? E a sociedade, os usuários, são os grandes esquecidos nessa história de construção sustentável e de green building. Na verdade, a construção civil talvez seja o setor que menos conhece os seus usuários, né? Nós fazemos projetos para usuários genéricos, não existe pesquisa sistemática, né, muito alguns focus group para discutir um acessório. Então, isso não está mudando na questão da construção sustentável, e, na verdade, alguns edifícios transformam o usuário em produtor de energia, em tratador de água, né, plantação de grama no telhado e tudo mais, e a gente não tem, ninguém se preocupa muito em perguntar se o usuário está motivado, se ele vai fazer isso. Então, são esse tripé, né, quando eu falo de construção sustentável, eu tenho que pensar nessas três coisas, né, e não dá para achar que uma é maior do que a outra, porque não é. Eu tiro esse negócio aqui da minha frente. A agenda verde ela é certamente importante, né? Mas existe uma tendência muito grande de achar que existe uma solução de construção sustentável de produtos green mundial. Na verdade, a questão ela é importante, mas a solução é local, né? Os ingleses têm uma expressão que é Global Problems, Local Solutions, e nós temos que pensar o problema objetivamente do ponto de vista do Brasil, de cada região e até de cada projeto, né? Cada projeto é uma história, né? Certamente mudanças climáticas é muito importante, né? Um problema importante na construção. Globalmente, os edifícios são 25% do CO2, mas se você for olhar, né, no Brasil, isso é um estudo que eu fiz para o WWF, no Brasil os edifícios, o uso dos edifícios é 2,7% do CO2, e se eu pegar edifício residencial, 90% do CO2 vem da cozinha. Tá? Então não adianta a gente querer pegar soluções de mudanças climáticas desenvolvidas no hemisfério norte e trazer aqui para o Brasil, porque a nossa situação é outra, né? Por exemplo, uma solução que está embutida em quase todos os sistemas de certificação que vem do norte, né? De madeira na construção tem CO2 negativo, então é muito fundamental e tudo mais. A madeira nativa no Brasil, ela não tem CO2 negativo, ela tem mais CO2 que o alumínio, tem mais. Ela talvez seja o pior material de construção do ponto de vista de mudanças climáticas, né? E a madeira, eu não sei exatamente quanto é que isso significaria na madeira certificada, mas não será um valor muito menor. Então, se eu estou olhando de mudanças climáticas, madeira na construção talvez não seja a melhor coisa no Brasil, e é uma grande solução na Europa, nos Estados Unidos, onde a madeira vem de um outro circuito. Se eu quiser pensar em mudanças climáticas, reserva de CO2 e madeira no Brasil, eu preciso pensar em madeira plantada, né? E muita gente não gosta porque é uma monocultura.
Não é a única, mas ela tem esse outro problema. Então, isso é muito diferente do Brasil, né? Se eu pegar consumo de eletricidade, o número mundial é 40%, 45% da economia, é exatamente o número do Brasil, e são os dados oficiais desde 2002 do Balanço Energético Nacional. Nós estamos aí em torno de 45%, sobe um pouco, desce um pouco, né? Quando 2009 a indústria deu uma trancada por causa da crise, ela subiu um pouquinho depois, mas está mais ou menos estabilizado, né? Mas não posso jogar o Brasil dentro de um saco de gato. Isso aqui é a porcentagem da conta de energia elétrica das residências, casas, né, residências familiares, nas diferentes regiões, que é devido ao uso do ar-condicionado. Então, no norte, embora a maioria da população não tenha ar-condicionado, o ar-condicionado é 40% da conta de energia elétrica, e eu precisaria pensar uma construção, né, economia de energia e economizar ar-condicionado, né? Já no sudeste, o ar-condicionado nas residências sobe muito rapidamente, né? Não é tão importante, mas talvez valesse a pena a gente começar a encarar, do ponto de vista da arquitetura, a realidade de que os splits vão acabar nas nossas fachadas. É simplesmente estarrecedor que se lance prédios com apartamento de R$1,5 milhão, R$2 milhões, o apartamento, e ele não tenha instalação para colocar as máquinas split. Elas vão chegar antes dos moradores, né? E elas estão aí, tornando as fachadas muito feias, tornando as cidades muito feias, né? E vão ser futuros problemas. Daqui a pouco teremos máquinas split caindo no meio da rua. As consequências vão ser desastrosas. Mas, voltando para o ponto central, economia de energia significa diferentes coisas em diferentes regiões. Se eu botasse um gráfico igual, também, se é um gráfico, uma pesquisa oficial do governo brasileiro, o aquecedor solar, a água quente, o chuveiro elétrico é 2% ou 3% da conta elétrica no Nordeste, mas é 35%, 40% no Sul-Sudeste. Então, um aquecedor solar na Paraíba ou em Manaus não faz nenhum sentido, né? Porque não impede o Minha Casa Minha Vida estar gastando dinheiro colocando solar em regiões que não precisam. Então, essa questão da realidade local, ela é fundamental se eu quiser trabalhar com sustentabilidade, né? O resíduo da construção é um enorme de um problema, né, em qualquer lugar. Mas o que talvez seja menos percebido é a questão social, tá? Ela não é associada à questão da sustentabilidade, porque para os países do norte, onde a questão do green building e tal foi desenvolvida, eles não têm muitos problemas sociais, ou eles têm problemas sociais muito menos importantes do que o nosso, né? E ela é determinante, talvez, nos países do Sul e no Brasil, inclusive. Bom, o nosso papel no setor, um deles é oferecer casa e não só casa, toda a infraestrutura urbana para o conjunto da população que não tem, né? Isso globalmente significa que nós estamos produzindo 96 mil habitações por dia para até o ano 2020 superar o problema de déficit habitacional, né? Na prática, nós temos que aumentar em 50% o número de casas que existem no mundo. É muita coisa, né? No Brasil, o número que todo mundo conhece, 22 milhões de habitação. Nós estamos aí construindo 1 milhão e pouco por ano. Vamos levar muito tempo ainda para superar o déficit habitacional. Infelizmente, muito do que está sendo construído talvez não vai ter uma vida útil muito curta. São produtos que talvez fossem adequados para um país pobre, mais pobre, como o Brasil era nos anos 70, mas hoje eu não vejo que muitas das habitações populares tenham muito futuro, né? Então, nós não estamos só de casa, precisando toda a infraestrutura, né? Saneamento básico, eletricidade. Então, a agenda social da construção brasileira, ela passa, num primeiro momento, por ampliar significativamente a infraestrutura, o ambiente construído da população, né? Você pode medir a riqueza de uma pessoa sem saber o salário, é saber onde ela mora, qual é a infraestrutura que ela tem, hospital, eletricidade, água, né? É isso que diferencia as pessoas, nem tanto o salário. Então, essa é uma realidade muito importante. Se eu for olhar isso, vai implicar na construção, né? E a construção brasileira é uma construção que paga mal, né?
apesar de ser uma grande empregadora. Tudo bem, o pessoal reclama que o pessoal está recebendo muito, mas continuam na faixa de pobreza, não tem Mercedes-Benz sendo estacionadas em vaga de pedreiro, né? E por que é que o salário está subindo? Porque não é uma profissão atrativa, né? O plano de carreira de operário de construção, ele é bastante limitado. Alguns, muito poucos, vão subir e muitos vão continuar, né, o resto da vida como pedreiro, né, no melhor dos hipóteses, meia dúzia vira encarregado e acabou. Então é um setor, do ponto de vista social, muito ruim. O pessoal ganha pouco porque a produtividade é muito baixa, né? É 20% da produtividade europeia, e isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista, porque o salário está ficando elevado e a produtividade não sobe, né? E isso gera um problema econômico. A produtividade não depende do operário, depende fundamentalmente de quem coloca máquinas, de quem organiza o canteiro. Depende do projeto, depende de outras coisas, né? E não vai dar para pagar mais os operários se eu não aumentar a produtividade. Certas práticas de projeto que a gente tem no Brasil, sei lá, eu tenho que cortar azulejo, eu vou cortar tijolo, porque minha parede é 7,18 centímetros, né, afastada da outra, né? Implicam necessariamente em baixa produtividade, em grandes perdas, tal, a gente precisaria abordar. Um problema mais grave é a questão do 70% talvez da nossa mão de obra seja informal, né? 63%, que é o dado do ano passado do governo, né? E nós temos, vou mostrar, voltar mais adiante, muita mão de obra quase escrava, né? Isso aqui saiu na Folha de São Paulo, acho que de ontem, de hoje, né? Acho que de ontem. Construtoras fazem acordo para evitar novas ocorrências de trabalho escravo. Estamos falando de grandes construtoras, empresas que operam na casa dos bilhões e usam mão de obra escrava, né? No mesmo jornal tinha um outro dirigente de uma grande construtora dizendo que tinha que legalizar logo a questão da terceirização, porque ele não queria ser culpado por terceirizados escravos, né? E não era um problema dele, né? Na verdade, a coisa não é bem assim, né? Aqui é o caso, eu não vou falar a Racional Engenharia, teve um caso de mão de obra escrava nessa obra na Avenida Paulista, né? O que é muito interessante, né, é que é uma empresa que tem, isso aqui é do site dela, tem recebido prêmios, né? O prêmio Top de Ecologia da DVB, ela recebeu um prêmio IPC, né, prêmio Seconce, que trabalha com saúde dos trabalhadores e tudo mais, né? Então, como é que é possível, né, que uma empresa que tinha um nome muito importante na praça, muito respeitada, né, várias iniciativas de peso, né, tendo sido sistematicamente premiada nos últimos 10 anos, de repente tem mão de obra semi-escrava na Avenida Paulista, né? E não estamos falando de um cara no interior da Paraíba, novamente, nada contra a Paraíba, mas assim, não é um cara no meio da Amazônia, estou falando da Avenida Paulista, a maior renda per capita do país, depois de Brasília. Na verdade, a questão da informalidade, ela está na cabeça de todos nós vivemos dentro disso, nós crescemos no meio disso, né? Um médico pergunta, ou a secretária do médico pergunta com a maior tranquilidade, com ou sem nota, né, na frente de 30 pessoas, e ele acha que está fazendo um favor, né? Então, esse é um problema dos mais sérios, né? Vamos falar um pouquinho isso aqui. Ela tem outras dimensões, né? Existe também muitas empresas que trabalham com produtos de baixa qualidade, e como as partes está na qualidade dos materiais e tudo mais, né? O que eu acho muito importante,
A alvenaria e a telha cerâmica sobrevivem no mercado e impedem uma modernização da construção porque elas operam na informalidade, né? A empresa que fajuta certificado de qualidade, ela não paga imposto, ela não registra operário e tudo mais. É muito difícil um sistema construtivo inovador, né, operando na legalidade, competir com produtos que têm aí 30%, 40% de vantagem, porque eles fazem qualquer coisa e nós compramos qualquer coisa, né? Como é que funciona esse mercado? Digamos que eu tenho um mercado sadio, as empresas trabalhando mais ou menos by the book, né? E de repente uma empresa entra no mercado, derruba a qualidade e para viabilizar uma derrubada de preço, ela abaixa o preço e aumenta a margem, né? Isso normalmente é alavancado com sonegação de impostos, né? As empresas competidoras, elas vão ter que reduzir seu preço, se elas quiserem manter seu padrão de qualidade e quiserem manter, pagar os impostos no dia, registrar os trabalhadores e tudo mais, vão precisar baixar sua margem de lucro. Ou vão perder mercado. Normalmente acontece um pouco das duas coisas, né? A empresa A veio para a guerra, ela baixa os preços novamente, ela derruba a qualidade mais uma vez, né? Vou dar um exemplo. Na década de 90 teve um problema de um surto de não conformidade na espessura de tubo de PVC no mercado de São Paulo, né? Logo que o Collor abriu o mercado, você começou a fabricar pequenas fábricas de tubos de PVC. O tubo de PVC, o custo dele, 70%, é a matéria-prima. Se eu baixar a espessura da parede do tubo de PVC, 5%, eu baixo o meu custo em 3%. Se eu baixar a espessura em 20%, eu baixo o meu custo. E por aí afora. Essas pequenas entraram no mercado que tinha 2 grandes players, começaram a pegar impostos e reduzir a parede do tubo. Não, eu posso ativar a câmera, não tem nenhum problema. Como é que eu desativo a câmera? Não, ela sumiu aqui. Aqui? Posso continuar? Ok. Então, eles reduziram a parede do tubo de PVC e as outras duas empresas começaram a reduzir margem. Chegou um ponto que elas também entraram na não conformidade para conseguir sobreviver no mercado. Até que os tubos de PVC começaram a explodir. Teve uns 4 casos em São Paulo, né, de tubos em prédios mais altos que explodiram e se começou a reação começou, né? Então, na verdade, essa questão de ter empresas que não respeitam as normas e sonegam impostos, ela é uma questão extremamente importante, porque ela limita tudo que você pode fazer para melhorar o mercado, né? E aí, uma das coisas que não se percebe muitas vezes é que se eu fazer uma norma técnica mais exigente, eventualmente eu aumento a vantagem econômica de quem opera fora da norma, né? Então, se ninguém respeita as leis, o Estado não tem poder de polícia, ele não consegue aplicar políticas públicas, ele não consegue promover a sustentabilidade, né? Então, esse é o grande drama, e esse é um drama essencial no Brasil. Não é só do Brasil, esses dados aí são dados americanos, uma pesquisa do governo americano, mais particularmente da governo da Califórnia, que estava preocupado, adotaram por muitos anos uma série de políticas para baixar o consumo de energia elétrica nos edifícios, nas casas, né? E nada acontecia. Foram medir por quê, né? Então, eles chegaram à conclusão, por exemplo, lá tem exigência de cool-roof, tetos reflexivos, né? Metade dos edifícios que foram aprovados e projetados com tetos reflexivos não tinham tetos reflexivos, né? Estava exigindo, por exemplo, toda uma nova maneira de dotar o ar-condicionado e testar se não tinha vazamento e tudo mais, e eles observaram que 100% dos edifícios que foram projetados com essa nova tecnologia de ar-condicionado não foram construídos com ela. Eu estou falando da Califórnia, né, o estado mais desenvolvido da nação mais rica
do mundo, né? Se for olhar já, por exemplo, para equipamento, né? Então, se você pegar bombas de piscina, 15% não estava de acordo com a norma, lâmpadas incandescentes, 27%, aquecedores de ar quente, 44%, né, e tudo mais. Então, na verdade, essa questão de eu fazer uma política pública, ela pode ser oficial ou não oficial, eu recomendar um produto, falar, olha, vamos usar bombas de calor de alta eficiência para aquecer nossas piscinas, né? Não significa, as pessoas vão começar a comprar, mas não significa que elas estão comprando aquilo que foi especificado. Isso é profundamente grave. As pessoas pagam mais, muitas vezes, de boa fé, né? O governo comemora, mas, na verdade, na ponta nada acontece porque os fornecedores burlam a regra, né? Se isso não for controlado, tudo que for feito de sustentabilidade vai ser em vão, né? O Brasil tem uma estratégia, que é uma estratégia bastante única, bastante eficaz, né, de combater isso, que é o PBQPH. Muita gente não conhece, a sigla é um desastre de comunicação, né, mas o programa é muito importante. Como é que funciona esse programa? Esse é um programa da sociedade, está abrigado no Ministério das Cidades, né? E esse programa ele funciona de uma maneira bastante simples. Digamos que um grupo, num determinado mercado, exista uma parcela de empresas operando em desacordo com normas ambientais ou normas de qualidade, e isso destrói o ambiente competitivo. Um grupo de empresas pode se associar, apresentar um projeto para o governo, ou para o PBQPH, dizendo, olha, nós vamos controlar esse mercado. Eles contratam uma empresa de terceira parte, tem todo um critério para qualificar essa empresa ou uma entidade de terceira parte. Essa entidade vai no mercado, numa loja de materiais de construção, precisa ter uma cobertura nacional, retira amostras, né, e testa de acordo com a norma. Isso é feito periodicamente, tá? Mas e de uma forma aleatória, que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Também existe inspeção de fábrica e tudo mais. A diferença para os selos de qualidade é que esse programa é um programa fiscal do governo e ele vai divulgar não só as empresas que cumprem a norma, como vai divulgar as empresas que não cumprem a norma. Essa divulgação ela é pública, ela está no site do Ministério da Cidade, né? Infelizmente num lugar um pouco difícil de encontrar, mas dá para encontrar. Então, se você entrar lá hoje, vocês vão encontrar, vamos pegar tintas imobiliárias. Está lá a lista das empresas e produtos que estão de acordo com a norma, e está a lista das empresas e produtos que não estão de acordo com a norma. Isso é um poder muito grande, né? Pela primeira vez você tem um programa de qualidade que diz não só que fulano cumpre a norma, mas diz, olha, fulano não cumpre a norma. Do ponto de vista do consumidor, é muito mais importante saber quem não cumpre. Tá? É muito importante saber quem não cumpre. Porque você começa a botar preço nas coisas, né? É mais barato, mas não cumpre a norma, né? E isso é uma informação oficial e objetiva. O que é mais legal ainda é que se essa empresa for constatado que a empresa, de forma sistemática e permanente, não cumpre a norma, ela entra numa lista e é processada pelo Ministério Público, né? E tem várias empresas que fecharam, fizeram termos de ajuste de conduta, saíram do mercado, né? Então, esse é um programa único brasileiro, e ele é essencial para a promoção da sustentabilidade, porque ele é um programa que permite que, num país como o Brasil, as normas sejam cumpridas, né? E o resultado está aparecendo, nós temos muitos setores onde, por exemplo, cal hidratada há uns 10 anos atrás, tinha 10%, 20% do mercado cumprindo a norma. Hoje é o contrário, né? As empresas que operam de acordo com a norma são dominantes, né? Muitas empresas que operavam fora da norma, hoje operam dentro da norma, porque o mercado, os preços são dados por aqueles que cumprem a norma. Então, isso é muito importante. Selos também têm não conformidade. A solução clássica que vem no Green Buildings é que você vai comprar o produto
Você não se preocupa com o teu fornecedor, você vai ver se ele tem um selo ou não, né? E aí, pessoal, existem selos e selos. Tá? Existem selos cujas regras nós desconhecemos, né? Mas são selos. E existem selos, por exemplo, são selo oficial, os selos oficiais do INMET. Fizeram um estudo de selos de extintores de incêndio, que são obrigatoriamente recebem o selo do Inmetro, porque é um produto de segurança, e esses selos do Inmetro, os extintores do Inmetro, 30% dos extintores que tinham o selo do Inmetro não cumpriam as normas, né? E coisas mais graves, coisas menos graves, né? Mas tem um selo oficial. Então, selo o que ele significa? Esse selo de verdade significa alguma coisa, né? Qual é o critério? O critério é público. Quem mediu está tendo controle permanente, aleatório, sem que a empresa saiba quando vai ocorrer a inspeção, né? O critério do selo é relevante para o que eu estou vendo, para o meu problema, né? São questões fundamentais, né? Então, selo também tem informalidade. Isso aí é muito importante e a gente sabe, mesmo edifícios que recebem selos, no final das contas, não são operados ou até mesmo não foram construídos de acordo com o que foi projetado, né? Então, essas questões, elas são bastante importantes, né? Junto com a questão da sonegação, nós temos a questão da evasão tributária, né? O Brasil, infelizmente, é medalha de prata, né? Mas, aparentemente, em breve, poderemos ser medalhas de ouro, só a nossa economia crescer um pouquinho mais, né? 280 milhões de evasão fiscal, aí não isso é evasão fiscal, é sonegação, não está aí todo o dinheiro da corrupção, que talvez seja uns 10% das obras públicas, né? Não estão aí os 500 milhões da Prefeitura de São Paulo, que talvez eu espero que a Prefeitura recupere, né? Mas esse é um problema muito sério. Todo mundo fala e todo mundo reclama que se paga muito imposto no Brasil, que o governo gasta mal. Eu concordo. O governo somos nós que elegemos, né? Todo mundo fala que os políticos são corruptos. E eu concordo. Também fomos nós que elegemos. Mas o que nós não falamos é que, na verdade, quem corrompe os políticos não são outros políticos, né? Existem empresas, existem interesses, e nós não falamos que talvez metade da economia brasileira seja informal, né? A economia informal não paga imposto. Então, o imposto é alto, mas metade da economia paga, né? Em cima desse imposto que é alto, metade da economia paga, tem ainda, né, o avanço da corrupção e tudo mais. Então, esse é um nó fundamental no Brasil. Não dá para a gente sonhar, como está todo mundo sonhando, um Brasil melhor sem enfrentar esse problema. Então, do ponto de vista mais global, a questão da sustentabilidade, ela tem, né, um problema de pegada ecológica. Nós estamos aqui na vertical que tem a pegada ecológica, quer dizer, no mundo nós temos talvez 2 hectares de solo arável por habitante, né? E na horizontal eu tenho o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede aí a qualidade de vida mínima da população, né? Saúde, educação, saneamento, coisas assim. Então você vê, o nosso sonho de consumo é ser nos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam sozinhos, né? Se todo mundo fosse alavancado para viver nos Estados Unidos, nós precisaríamos de 10 hectares de terra por pessoa e nós só temos 2. Viver como vivem os americanos, com a tecnologia de hoje, significa multiplicar por 5 o número de planetas, né, para a gente explorar, o que não é prático e não é possível. O Brasil, na média, está aí com um IDH 0,8 e uma pegada ecológica no limite, né, do que o planeta suporta, né? E aí o que está aqui embaixo, nesse quadradinho, são os países que têm um IDH acima de 0,8 e uma pegada ecológica abaixo da que o planeta suporta, ou seja, são os sustentáveis. É a Coreia e Cuba, Coreia do Norte e Cuba, né? A pobreza é um negócio maravilhoso, né? Eles são pobres, mas limpinhos, né? Tem saúde, educação e tudo mais, né? Não tem automóvel, não tem televisão, não viaja de avião, né? E por isso estão aí nesse quadradinho. Então, o nosso desafio de sustentabilidade, né, é desenvolver soluções que
forneçam o nível de vida de um americano, o IDH de 0,9, né, com pouca gente abaixo do 0,8, ninguém abaixo do 0,8, mas com um impacto 5 vezes menor. Esse é o nosso desafio. É um desafio de incluir os pobres e, né, reduzir o impacto das soluções tecnológicas. Bom, muito tem se falado que, enfim, o Estado não deve se meter, etc. Os selos vão resolver o problema, etc. Né? Se você for pegar o impacto ambiental vou pegar do LEED, né? No impacto ambiental da construção americana, não dá para medir, é insignificante. Né? Se você colocar o que se gastou de papel, dizendo que o impacto é maravilhoso, fica menor ainda. Tá? Então, a solução da sustentabilidade passa por políticas de larga escala que só o Estado consegue implantar. Né? A visão de Estado mínimo não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos desenvolver, o Estado tem que ter capacidade de desenvolver e implantar políticas, investir na superação de problemas sociais e investir em infraestrutura para toda a população. Né? A informalidade retira esse poder do Estado. Né? E aí nós temos que começar a mudar a questão da fiscalização. Não é só mais uma questão do governo. Né? Aliás, os funcionários públicos fiscalizando não tem dado muito certo. Então, a tendência é que a gente passe a selecionar fornecedores agindo um pouco como fiscais da sociedade e não do governo. Né? Não é uma tendência brasileira, isso aqui é uma norma do BRI, que tem esse selo BREEAM, que está chegando no Brasil também, né? Não vai ter muito futuro aqui, porque ele é bastante sofisticado comparado com os outros. Eles fizeram esse Framework Standard for the Responsible Sourcing of Construction Products. Então, é como selecionar fornecedores responsáveis. E essa é uma coisa importante na Inglaterra, certamente, mas no Brasil ela é muito mais importante. Então, foi por isso que dentro do CBCS a gente desenvolveu essa ferramenta que a gente chama uma ferramenta dos 6 passos de CBCS. Ela é uma ferramenta de selecionar empresas a partir de critérios de responsabilidade social. Esse dado está no site, infelizmente eu esqueci de colocar o endereço do CBCS, a gente passa depois no final, tá, para vocês, mas é www.cbcs.org.br, quem quiser abrir o site, lá está na homepage 6 passos, clica, eu copiei aqui uma animação para vocês. Né? Bom, primeira coisa que a gente faz é uma visão global do que a gente montou essa ferramenta. Primeiro, essa ferramenta ela fala de verificar a formalidade na empresa fabricante, verificar a licença ambiental, verificar como é que estão as questões sociais da empresa, verificar se ela não está na lista negra do PDQ-PH, né? Analisar o perfil socioeconômico da empresa, né? E, finalmente, verificar se aquela propaganda que eu estou acessando não é enganosa. É claro, isso não dá para fazer, talvez, com todos os produtos, mas a ideia é que a gente tenha isso para uma parcela importante das empresas. Né? A verificação da formalidade da empresa ela é bastante simples, né? Verificar se o CNPJ existe. Né? O CNPJ tem que vir impresso na embalagem. Né? Eu comprei um tempo atrás um produto numa loja de materiais de construção multinacional, cheguei em casa, o produto era horrível, a caixa era bonitinha, o produto era horrível, fui ver o CNPJ, não existia. Né? Uma empresa vende um produto de um fabricante cujo CNPJ não existe. Então isso é fácil, dá para fazer em 2 minutos, é feito pela homepage. Né? Segunda questão é um pouco mais complicada. Qualquer empresa industrial precisa ter uma licença ambiental. Licença ambiental é mostrar que trata o esgoto e gerencia os resíduos. Basicamente isso. Tá? Poucas empresas têm licença ambiental. Né? Alguns estados em verde nesse mapa, é possível você entrar no site você clicando aqui não vai funcionar, você entra, clica e você consegue verificar se a empresa que você está comprando tem licença ambiental para produzir aquele produto. Né? Rio Grande do Sul, tem alguns aqui da Amazônia,
mas o resto do Brasil, tirando Pernambuco, é um gigantesco vermelho, né? Minas Gerais, por exemplo, infelizmente não tem. Em muitos estados, eles não estão do lado da transparência ainda, né? A gente está testando, a gente teve um probleminha aqui de áudio. Se puderem dar um ok para a gente.
Ok, pessoal, acho que restabelecemos aqui o problema. Vamos em frente. Então, na verdade, eu estava falando que eu tenho verificar se a empresa CNPJ existe, se a empresa tem licença ambiental. Né? No caso da compra da madeira, tem todo um procedimento. Né? Se você comprar madeira certificada, não adianta se confiar apenas no selinho marcado a fogo do FSC em cima da peça. Qualquer pessoa faz isso. Precisa verificar a cadeia de custódia. Essa ferramenta tem um passo a passo que permite você fazer a coisa certa. Né? Dependendo de onde você estiver da cadeia, você tem que dar baixa da tua compra no sistema. Então, verificar, tem várias listas que mostram problemas sociais de empresas. Né? Uma delas é uma lista de trabalho escravo, que eu já mencionei antes. Né? Vai ter muito madeireiro, mas tem gente de cerâmica, tem gente de outros materiais de construção. Né? É surpreendente o tamanho das empresas que se envolvem nesse tipo de prática. Né? É muito dinheiro envolvido. Na questão do PVT-PH, o sistema tem uma interface bastante simples, né? Você pode clicar aqui na porta, clica na cerâmica, clica na bacia sanitária e tudo mais, e vai entrar diretamente no site do PVT-PH, na lista das empresas que cumprem a norma e das que não cumprem a norma. Né? Havia bacias sanitárias no mercado brasileiro, deveria ser 6,5 litros, de acordo com a norma, e não era 6,5 litros, o cidadão só trocou o selinho. Né? Então, vale a pena uma verificação. Né? No caso de bacia sanitária, de metais sanitários, tem toda a verificação do cumprimento da legislação ambiental por parte da empresa, coisa que vai além da licença ambiental. Então, é bastante importante, bastante útil. Né? Consultar o perfil de responsabilidade socioambiental da empresa. Isso é um pouco mais complicado. Na verdade, se o fornecedor for muito importante, né, é interessante tentar entender qual é a política que a empresa tem para com o meio ambiente. Né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa, de uma empresa que está vendendo produto para construção sustentável. Se essa empresa não for um modelo de sustentabilidade, a credibilidade ela é relativizada. Né? Não dá para pensar que uma empresa desorganizada, que tem problemas ambientais, que tem problemas sociais, esteja fazendo um produto de alta tecnologia e que vai reduzir o seu impacto ambiental significativamente. Isso não faz sentido, isso não é assim. Então, é fechar o pacote e aqui tem uma série de dicas para se analisar o perfil da empresa. Né? Coisa simples, direta. Ok, consome tempo, mas né, tem resultados. Né? Finalmente, e essa é uma coisa muito importante, existe muita propaganda enganosa. Né? As minhas prediletas são tintas à base de terra, né? Se ela fosse à base de terra, com qualquer chuva, ela sairia da parede. Como ela não vai na parede quando chove, ela continua lá, ela não é à base de terra. Ela necessariamente vai ter que ter algum polímero ligante. Né? Enquanto não me disserem qual é o polímero ligante, o impacto ambiental vai estar no polímero. Né? Eu não tenho como formar um juízo sobre esse material. Né? Ou, sei lá, telha feita de bisnaga de pasta de dente reciclada. Está no mercado. Né? Ela funciona, ela tem durabilidade, é relevante, né? É um bom produto? Ou isso é apenas me enganando? Né? E claro que existe sempre, é muito legal, muito mais simples você acreditar no que o cara está te fazendo, oferecendo, né? No que está te vendendo, você vai ficar muito orgulhoso, porque o produto é maravilhoso, ele não tem defeito, ele não tem impacto ambiental e tudo mais. Né? Mas essa é uma felicidade que não resolve o nosso problema. Né? Nós estamos aqui com um problema que é um problema real, né, do qual depende o futuro dos nossos filhos. Eu acho que nós não deveríamos estar brincando com ele. Né? Então, é uma verificação importante. Então, essa a primeira parte está falando mais da questão de como selecionar a empresa e tudo mais. Eu falei pouco ou quase nada, não falei nada de seleção de produto com critério ambiental. Né? Mas eu queria dizer que é muito mais importante
selecionar empresa do que selecionar produto. Porque um slide que eu perdi, acho que está na outra apresentação, eu consigo comprar mesmo produto gesso, por exemplo, de construção, com uma pegada de CO2 varia de 1 para 10. E é o mesmo produto, faz a mesma coisa. O que varia? Varia a empresa. Varia a empresa. Então, selecionar fornecedor é a alma do negócio. Né? Segundo, não dá para a gente esperar que o governo vá fazer fiscalização de tudo o que acontece no mundo. Nós temos que adotar a política dos países europeus, onde todos os cidadãos são responsáveis. Né? E hoje, na área de construção sustentável, nós temos pelo menos a ferramenta do CBCS, que permite você analisar a empresa. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante e ela simplesmente não existe nos sistemas de certificação de Green Building mais populares, o que é uma falha extremamente grave. Só eu mudando, ele já recebe. Ok? Outro PowerPoint. Agora é como eu faço análise de impacto ambiental dos produtos. Tá? A ferramenta, ela chama-se análise do ciclo de vida. Né? Eu vou apresentar aqui muito rapidamente uma proposta que foi elaborada no Comitê de Materiais do CBCS e que hoje a Poli, a gente está colaborando na USP, não só a Poli, para desenvolver essa ferramenta. Né? A ideia é a gente ter uma ferramenta que permita quantificar os impactos ambientais, né? Evitando que a permanência desse binômio hoje eu compro por preço e eventualmente por qualidade. Né? As receitas de Green Building não funcionam, por quê? Porque elas são receitas que foram desenvolvidas normalmente fora do Brasil por uma situação média. E cada caso é um caso. Né? Aqui está o exemplo do um outro exemplo de greenwash que eu estava falando antes, de verniz verde, né? de propaganda enganosa, né? Um bloco cerâmico reforçado com fibra celulósica. Né? O problema é que a fibra celulósica num forno a 800 graus vira CO2. Né? Então, se usou papel como combustível. Não é exatamente uma ideia das mais sustentáveis. Né? Aqui está a história da tinta. Né? É uma loucura a propaganda dessa tinta, ela é a base d'água, né? Ela é tudo mineral, não tem resina acrílica. Né? Se não tem resina acrílica, qual é a resina que tem? Porque tem que ter resina. Né? Não tem metais pesados. Por quê? Porque veio da terra. Na verdade, né, os metais pesados estão no solo. Se eu estou usando o solo na minha tinta, eu vou ter metais pesados. Pode não ser muito, mas a gente não pode criar esse tipo de ilusão. Né? É livre de COV, né? Mostre um dado, longa durabilidade, né? Quanto tempo. Né? Uma outra visão dos Green Buildings, olha, vamos usar produto reciclado. Né? Está cheio aí no mercado de gente falando maravilhas, né? Tem até, saiu no programa do André Fregueiro, uma pessoa que eu gosto muito, né? Mas ele é jornalista, então saiu lá uma casa sustentável, uns painéis sustentáveis, feitos com concreto reforçado com pneu. E eram sustentáveis porque tinha pneu dentro. Isso aqui é um estudo que a gente fez, publicamos, tal, pegando dados de vários autores. Aqui eu estou colocando a horizontal a quantidade de pneu que tem dentro do concreto, e aqui eu estou colocando o CO2 embutido no concreto. Sobe exponencialmente. Né? É muito melhor queimar o pneu, aproveitar a energia, e se eu quero gerar vazios dentro do concreto, eu incorporo ar, uso um sabão. Um outro exemplo de reciclagem, né, muito recomendado, está nos manuais de Green Building, é a telha de Tetra Pak. Né? Essa aqui é uma foto que eu tirei, a telha tinha 2 anos. Tá? Bom, mas existem alguns fabricantes que não acontece tão rapidamente. Né? Um prédio da Petrobras na Baixada Fluminense, toda a Tetra Pak do telhado teve que ser desmontada. Né? Então, não adianta ser reciclado, porque aqui eu gerei um resíduo depois de 2 anos, quando tinha que durar 40. Então, eu não consigo discutir sustentabilidade sem ter números que meçam o impacto ambiental. Né? Então, eu vou, de novo, me concentrar aqui no verdinho dessa vez. Qual é a ferramenta? A ferramenta é a avaliação do ciclo de vida, ou análise do ciclo de vida, está na ISO 14040. Ela é a única solução para o problema que nós temos. O problema
é que a ferramenta de ACV tradicional depende de uma quantidade monstruosa de dados, né? Cada fornecedor e o fornecedor do fornecedor do teu fornecedor deveria fornecer uma quantidade enorme de dados para que você conseguisse fazer uma avaliação completa do ciclo de vida do produto, né? O pessoal analisa a mudança climática, a destruição na camada do ozônio, consumo de matéria-prima não renovável, destruição de bioma, toxicidade, geração de resíduos, enfim, existem inúmeros impactos ambientais para cada produto, né? E uma ACV típica tem muito dado. De um filler calcário, um calcário moído, né, tem 248 dados, 44 entradas, 248 de saída. Então, é muito dado para um processo que é pegar um calcário e moer, né? E tem dados que são muito malucos, tipo, né, 3,9 vezes 10 na menos 42, que é um número que não dá nem para imaginar. 10 na menos 9 é o contrário de bilhão, né? Então, a ACV não vai escalar, ela é muito cara, né? Leva muito tempo, né? Mesmo os Estados Unidos não conseguem utilizar a ACV na construção civil. A ideia do CBCS é fazer uma simplificação ou tornar ela modular, né? A gente está pensando, né, existe no mundo muita simplificação de ACV, uma mais comum é usar a base de dados, toda a ACV feita no Brasil usa dados que foram obtidos em algum lugar no passado, né? Então nós estamos tomando decisão hoje em São José dos Campos, baseado numa medição feita em alguma coisa parecida, por exemplo, na Finlândia em 1995. Tá? Ou eu vou fazer uma ACV qualitativa, etc. E tem o pessoal das pegadas, eu posso fazer pegada de CO2, pegada de água, pegada de energia. O que nós podemos fazer, né? Precisamos simplificar, né? Os bancos de dados levam muito tempo para ser feitos, eu não consigo fazer, né? Vou só mostrar um dado para vocês aqui. Muita gente pega dados, por exemplo, de CO2 na produção de cimento ou da Europa, né? E traz para o Brasil. O cimento depende de energia elétrica depende muito de como é que você gera, né? Então, a eletricidade europeia, vamos pegar aqui, Inglaterra, 500 gramas de CO2 por quilowatt-hora. No Brasil é menos de 80. Tá? Então, nós não podemos importar essas questões. Então, no Brasil, nós precisamos enfrentar as dificuldades, né? E procurar resolver os nossos problemas, né? Deixa eu só pular. Olha aqui, por exemplo, se eu for no mundo inteiro, o pessoal fala assim, olha, na França fizeram lá uma análise do ciclo de vida e tem o impacto ambiental do gesso francês, né? Não funciona direito lá, mas não é tão grave. Imagina se eu fosse fazer uma análise do ciclo de vida brasileiro, do gesso brasileiro. Esse aqui é um dado que a gente produziu. Aqui tem a pegada de CO2, que é um pedacinho muito pequeno da ACV do gesso brasileiro, muito pequeno, né? De 4 tipos de gesso, de 4 rotas de produção do gesso, né? Então, 70% do mercado produz gesso usando lenha nativa e forno de panela, né? Ou forno de marmita. No mínimo, esse cara está emitindo 1 tonelada de CO2 por tonelada de gesso. Mas existem empresas trabalhando mais ou menos com 160 quilos de CO2 por tonelada. Como é que eu vou colocar um número de produção de impacto ambiental do gesso brasileiro se eu tenho diferenças de uma ordem de grandeza entre fabricantes do mesmo produto? Para vocês terem uma ideia, tem um camarada que usa um forninho como esse, né? Uma coisa que parece um forno do século XVIII, e é de fato uma tecnologia do século XVIII, e tem gente trabalhando com maçarico, operário, né? Tem empresas que usam a lenha da caatinga, e aqui está o que está sobrando da caatinga, né? Não sobra nada, né? Então eu preciso, e tem gente que está usando madeira plantada, então eu preciso diferenciar as coisas. Se fala muito da alta pegada de CO2 do concreto. Aqui eu tenho um gráfico, um trabalho que a gente fez, tem dados de 29 países, esses pontos, que é o ponto verde, e o ponto vermelho são os concretos feitos aqui em São Paulo, por uma mesma empresa, usando 2 tipos de cimento, né? Então, o concreto de 40 megapascal, tem gente fazendo com 3 kg de CO2 por megapascal, 120 kg de CO2 por metro cúbico, e um concreto de 40 megapascal
tem gente fazendo com 12 quilos de CO2 por megapascal. Eu estou falando aqui de 600 quilos de CO2, 500 quilos de CO2 por metro cúbico. A diferença é muito grande. Eu não posso fazer uma tabela botando a pegada de CO2 ou o impacto ambiental ou a análise do ciclo de vida do concreto. Depende de quem faz. Então, essas contas eu preciso levar, botar em perspectiva. Madeira nativa, eu já falei. Então, quando vocês encontrarem um valor genérico, falar, olha, para o Brasil, a pegada de CO2 ou a análise do ciclo de vida diz que tal produto tem tais e tais e tais características, você sabe que não é uma coisa correta, né? Isso vai esconder uma informação muito importante. O usuário pode selecionar fornecedor melhor dentro do mesmo produto. Tem diferenças muito significativas, né? E essas diferenças, elas têm um impacto enorme. Isso aqui é um estudo que a gente fez, só de pegada de CO2, de 3 prédios aqui em São Paulo, né? Então, quilo de CO2, tonelada de CO2 por metro quadrado do edifício, não do edifício acabado, é alvenaria revestida e pintada. Não tem esquadrias, tem o concreto, tem a alvenaria, tem a argamassa e tem a pintura. Tá? Se eu comprar sempre do fornecedor de menor pegada de CO2 do mercado, esse caso 1 vai dar uma coisa como 150 quilos de CO2 por metro quadrado. Se essa mesma empresa, com o mesmo projeto, comprar do fornecedor pior do mercado sistematicamente, tá? É um baita de um azar, mas pode acontecer, a pegada ambiental de CO2 sobe mais ou menos por 4. Tá? Então, voltando àquela história inicial, não adianta eu pegar essas tabelas de impacto ambiental, receitas de green building, isso não serve para nada, a não ser para gerar uma falsa felicidade, tentando dizer que o mundo pode ser fácil, eu pego um selinho e vou ser feliz, e os problemas eu fiz da minha parte. Infelizmente, não é verdade, né? O que nós estamos tendo que fazer hoje no mundo é mudar muito profundamente a forma de construir, e isso não é uma tarefa menor. Então, eu preciso saber do que eu estou falando, né? Então, aqui mesmo uma simulação de uma obra, num primeiro momento, eu falo, a estrutura vai ser de concreto, é secar de tanto, mas eu não sei qual é o cimento, eu não sei quanto cimento vai ter no concreto, não sei quem é meu fornecedor. Numa segunda etapa, eu falo, bom, vai ser um cimento CP2, né? E o meu fornecedor de concreto é a empresa tal. A minha incerteza diminui, né? Se eu soubesse qual é a pegada de CO2 do concreto que o meu fornecedor vai entregar, essa amplitude aqui da incerteza do concreto sumiria. Como eu não sei, talvez eu não defini ainda o meu fornecedor, eu tenho uma incerteza maior. Então, isso é na prática o que vai acontecer. Nós precisamos exigir que as empresas passem a fornecer as informações de pegada ambiental. Parece absurdo, mas não é, porque isso é uma política está se difundindo muito rapidamente na Europa, né? Bom, nós não devemos acreditar em valores genéricos, né? E muita coisa pode acontecer. O que nós estamos propondo? Estamos propondo uma estratégia de adotar uma ACV, análise ou avaliação do ciclo de vida modular. Ela vai começar bastante simples, né? Vai poder ser implementado muito rapidamente, vai ser simples de medir, vai ser simples de usar, pequenas e médias empresas vão poder usar, né? Não vai expor informações críticas da empresa e é compatível com a análise geral. O que nós temos de importante é que nós vamos nos concentrar nas coisas mais importantes: CO2, água, energia, resíduos e recursos naturais. Tudo isso aqui é muito simples de medir. CO2 é uma conta bastante simples, baseada no qual é a energia e quanto calcário tem no teu produto, quanta biomassa tem no teu produto, né? Água é fácil, energia é fácil, resíduo é fácil, e recursos naturais é a balança de massa global, né? Claro, para alguns produtos poderemos ter uma outra exigência. Essa, né, é uma tendência, nós estamos propondo que para cada produto a gente consiga determinar, cada fornecedor comece a informar quanto tem de CO2, quanto de água, quanto tem de energia. A metodologia é muito simples, né? Ela vai poder evoluir progressivamente, né? E a gente poderia ter algumas empresas fazendo uma CV completa, né?
A ideia é que a empresa comece com uma parte básica, coloque o módulo 2, coloque o módulo 3 e no final eu estou com a CV completa. Como é que a gente vai terminar? Como é que essa coisa vai funcionar? Só queria... Vou fazer alguma coisa aqui. Só queria mostrar primeiro. Eu não vou precisar medir CO2 de todos os materiais, não vou precisar acompanhar todos os materiais, porque aqui, se eu acompanhar mais ou menos 10 materiais, 10 produtos que entram na obra, eu estou falando 90% da pegada ambiental. Tá? Então, a gente vai se concentrar, da mesma forma que o PVQ-TH, na geração de dados de CO2, água, energia e resíduos de 10 materiais no primeiro momento. Né? Um problema que vai precisar ser incorporado é a questão da vida útil, porque ela influencia muito o cálculo. Né? Se eu botar uma pintura que eu tenho que trocar a cada 3 anos, não adianta eu botar a pegada de CO2 da primeira pintura, eu tenho que colocar de toda a vida útil. Vou passar aqui um pouco rapidinho. Nós já estamos implementando isso para blocos de concreto, é um projeto da Bloco Brasil com o CBCS e a BCP, né, a Poli, a USP é a executora do projeto, a gente está terminando uma primeira fase. Em breve, os consumidores brasileiros vão saber qual é a faixa de variação de CO2 em blocos de concreto, em bloquete, em meio-fio. O que nós vamos divulgar é o máximo e o mínimo que se espera no mercado brasileiro. E os fabricantes que quiserem vão divulgar os seus números. E você vai poder saber aonde o teu fornecedor vai estar localizado. Né? Essa abordagem modular, ela é muito interessante. Né? Eu não acredito em nenhuma outra forma de seleção de produto. Né? Se eu não tenho informações objetivas sobre sobre a análise de vida do meu produto, eu prefiro me concentrar em fornecedores. Tá? É ilusório achar que produtos que contêm resíduos, só porque contém resíduos são melhores, ou porque tem um selo que eu não sei o que significa que o produto é melhor. Tá? Isso pode funcionar comercialmente, pode gerar um efeito positivo, você vai se sentir muito bem, vai poder mostrar para o cliente e tudo mais, mas a gente não pode se enganar. Pode fazer sentido no negócio, mas não faz sentido para a sociedade. Eu acho que essa parte ficou um pouco corrida, mas infelizmente é o que dá para fazer nesse tempo. Então, quero agradecer a atenção aí de vocês e a tolerância com as falhas, etc. Bom, Vanderlei, muito obrigada, a palestra foi excelente, o pessoal gostou bastante, tem aqui várias mensagens, inclusive queria agradecer o pessoal também está parabenizando, né, e está agradecendo a iniciativa. E aí, então, como a gente já tinha conversado, a gente vai agora, vou fazer algumas perguntas que a gente recebeu aqui do público, né? Então, aqui, no caso dos produtos importados, de acordo com o CBCS, eles falam que fica mais complicada a verificação da licença ambiental quando e da assistência social se o fornecedor é do exterior, né? Então, a orientação é a gente pedir mais informações sobre o fornecedor. Então, que tipo de verificação a gente deve fazer? Que tipo de informação deve aceitar ou do que deve desconfiar? Não, eu tenho, sim, na verdade, eu acho que o papel do vendedor é vender e no Brasil o vendedor mentir não implica em nenhum risco jurídico. Tá? Então, o vendedor mente, né? Tem que partir desse princípio. Particularmente, qualquer produto ele vai ter vantagens e desvantagens. Tá? Eu acho que a primeira coisa é você saber se a empresa não tá contando nenhum limite do produto, só está falando das maravilhas, né? Só tem notícia boa, ela já está querendo te induzir de uma forma que não é muito legal. Como verificar empresas do exterior? Bom, se eu for discutir questão social e o produto é chinês, não precisa nem discutir, as pessoas se jogam, tem tela nas janelas das fábricas da China para as pessoas não se matarem em quantidades muito grandes, né? Aliás, então, de alguns países não tem muita esperança de fato, né? Mas é uma realidade. Aí eu acho que talvez seja muito importante ver se o importador está pagando, se o CNPJ do importador existe, né?
O importador passa a ser o representante da empresa no Brasil. Então, se ele não vai ter licença ambiental, mas ele tem que estar, CNPJ, ele está na lista dos devedores do ICMS, né? Tem uma lista, mas eu acho que a questão da importação, ela é problemática, particularmente da China, mas do Vietnã, né? Tem muito produto de bambu sendo vendido com sustentável. Eu já estive no Vietnã e é muito triste, né? É muito triste. Realmente é duro, difícil. O PDPQH, agora recentemente, uns 3 anos atrás, lançou o Sistema Brasileiro de Aprovação Técnica. Então, existe hoje no mercado brasileiro uma ferramenta que permite avaliar um produto, né, que não tem norma técnica. Isso é uma inovação muito importante, né, e já tem vários produtos no mercado, né? Por exemplo, existe um produto para isolamento acústico de pisos e tudo mais. Então, esse é um primeiro momento, né? O segundo aspecto é que nós temos que começar a exigir das empresas documentação técnica, né? Se o cidadão está dizendo que o produto tem isolamento acústico, qual é o número? Né? Ele não precisa ter uma norma brasileira, existe norma ISO para testar coeficiente de transmissão aérea, que, aliás, é o que nós usamos no Brasil, né? Para muitas coisas existem dados objetivos e internacionais que podem ser exigidos. Se alguém tem um produto novo e não tem nenhuma documentação técnica de terceira parte para provar, francamente, não existe nenhuma razão para comprar. O risco é muito grande. A questão ambiental, ela é um pouco mais complicada, né? Porque se você está falando de um produto que vai reduzir o impacto ambiental, às vezes o pessoal vem com resultados americanos e tudo mais, né? Europeus. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu colocar um gerador a gás no meu edifício, reduz a pegada de CO2 da eletricidade. Aqui aumenta no fator de 10, entende? Aumenta no fator de 10. Então, mesmo as questões ambientais, nós temos que olhar com muito cuidado, né? Eu acho que o papel fundamental é a gente ficar alerta e exigir evidências. E a internet está aí. O cara veio com um laboratório que eu nunca ouvi falar, né? Se esse laboratório não estiver na internet, a chance de ser alguma coisa séria e importante, vamos ser francos, é muito pequeno, né? Então, eu acho que a gente precisa duvidar. Eu acho que o papel do técnico é exigir informações técnicas e verificar a veracidade delas. Toma tempo, eu sei. E uma empresa que hoje é adequada, está atendendo todos os requisitos, ela precisa passar por uma reavaliação dentro de algum período? Assim, de quanto em quanto tempo é bom você retomar e reavaliar tudo isso? O mercado é muito dinâmico, né? As empresas são muito dinâmicas. Às vezes muda a diretoria de uma empresa, muda o gerente técnico, muda a diretoria, o controle da empresa no México, e isso tem impacto no mercado brasileiro, né? Então, eu não tenho um número mágico, mas, por exemplo, dentro do PDQPH, se faz pelo menos 2 avaliações por ano aleatórias para acompanhar. Esses selos que o Inmetro emite e as outras empresas do mercado emitem, normalmente, ninguém sabe a periodicidade de avaliação, né? E muitos deles têm validade de 3 anos. Existem no mercado selos que não têm nem prazo de validade, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de espírito crítico, né? Se o fornecedor é importante, ele é importante na estratégia de sustentabilidade que o profissional elegeu, eu acho que a gente precisa acompanhar a empresa, né? E a gente nota quando as coisas mudam, se você acompanha a empresa. E se eu identifico que tem uma empresa que faz propaganda enganosa, eu vou descartar o fornecedor, mas além disso, eu posso tomar alguma atitude? Que tipo de
Pois é, né? Acho que nós temos aqui no Brasil, como é que é o nome daquela entidade que de vez em quando faz, não é ECAD, tem uma entidade aí de propaganda que faz isso. Mas, na verdade, na Austrália, se criou uma lei aonde se alguém falar que o produto tem alguma vantagem ambiental, ele é legalmente obrigado a ter uma demonstração de terceira parte, baseado no conceito de análise dos ciclos de vida, demonstrando a vantagem ambiental na maioria das aplicações ao qual o produto se destina. Essa é a formulação. Eu já falei várias vezes, eu não consegui motivar os meus colegas do CBCF de propor essa lei, já falei com a nossa ministra uma vez, ela foi simpática, mas o problema é que alguém precisa fazer essa lei, porque no Brasil o pessoal se orgulha de mentir, é uma coisa inacreditável. O nosso problema, se fosse só os políticos, nós estaríamos feitos, porque eles são poucos. Está ótimo, Vanderlei. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem tempo para responder a todas as perguntas, mas a gente vai, depois, se você autorizar, a gente passa depois algumas perguntas para respostas dos usuários. Ok. Então, a gente vai por aqui, essa primeira palestra, e gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação, a participação de todo mundo que acompanhou a palestra com a gente, patrocínio da Atlas Schindler, da Rolon, da Marco e da Ecoracional, e convidar todos os participantes, todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, para as próximas palestras. Vai ser no dia 28, próxima quinta-feira, a gente vai ter palestra São Paulo-Lisboa sobre sustentabilidade na arquitetura, diretrizes de escopo para projetos e contratantes. E no dia 5, com a Clarice Degani, que ela vai falar sobre a certificação de sustentabilidade dos edifícios aqui no Brasil. Obrigada e até lá.